sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. A exposição de um texto, ela não pode ser meramente religiosa ou retórica. Quando nós nos reunimos como igreja, como comunidade, num domingo ou qualquer outro dia, para cultuar a Deus e para ouvir os oráculos de Deus, os estatutos de Deus, são para que tenhamos ensinamento. Um escritor chamado Randall Robinson, uma das maiores autoridades sobre pregação bíblica expositiva, ele diz que a igreja não pode se achar no direito de chegar no templo, tirar o cérebro e colocar para descansar, como se não precisássemos pensar no culto. Essas mensagens ministradas, elas não podem ser apenas mensagens de alegria rápida, como fogo de palha. Elas devem ser colocadas como fundamentos, como lastros, para que possamos construir convicções, construir a nossa crença ou solidificar a nossa crença. Se nós pegarmos esses ensinos e não transformarmos esses ensinos em convicções, em colunas de fé, essa pregação ela vai ser vazia, ela vai ser inútil para você. Ela vai ser uma pregação que você não precisa pensar, que você não precisa raciocinar, que ela apenas é aquela pregação do oba-oba, do glória a Deus, mas que não promove mudança efetiva. Ela precisa promover mudança no seu coração. E o que nós vamos começar a estudar hoje, na verdade, nós já estamos estudando, mas nós entramos na seara das cartas às igrejas. As cartas às igrejas são cartas enviadas por Cristo ao anjo de cada uma dessas igrejas. O Apocalipse ele trabalha muito com símbolos, com alegorias. E o símbolo do anjo da igreja não é o ser divino que está na liderança de uma igreja, mas um homem vocacionado colocado ali. É o presbítero, é o ancião. A palavra original é ancião, presbítero ou episcopo, o pastor da igreja. Aquele que preside a igreja. Então o anjo envia a carta, Cristo envia a carta através do anjo para o líder da igreja. Para que através da conduta do anjo, do líder, ele normatize a conduta da igreja. Eu quero falar para os jovens vocacionados que pastorear não é uma brincadeira. Deus me fez algumas vezes sentir o peso do pastorado, o peso do ministério, e é um peso realmente assustador. Então, quando você estuda uma mensagem como essa, por exemplo, ele está enviando carta, avaliando as condutas, preste bastante atenção, avaliando as condutas das igrejas, avaliando por dentro. O termo no sentido original, eu conheço, dá uma ideia de pessoalidade, ou seja, Jesus está dizendo, eu sei, ninguém me falou, eu vejo. Mostrando claramente que todo o entorno da igreja, todas as entranhas da igreja, mesmo que os nossos olhos nós não enxerguemos, Cristo está vendo. Então, essa carta, essa exposição dessa carta, ela deve despertar em nós, como comunidade, os mesmos sentimentos que eu tenho certeza que a igreja de Éfeso sentiu quando recebeu essa repreensão do seu líder. Éfeso era uma cidade na Ásia Menor, era uma grande metrópole. Éfeso, naquela época, tinha cerca aproximadamente de 500 mil habitantes, então já era uma grande metrópole para aquele contexto daquele tempo. Éfeso era conhecida pelo templo de Diana, o templo da deusa pagã, uma das maravilhas do mundo antigo. O templo de Diana tinha 100 metros de comprimento por 50 metros de largura e era um centro de paganismo. Era um centro de idolatria. E Éfeso trazia esse turismo religioso para que as pessoas viessem até o templo para adorar a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Éfeso foi escolhida por Paulo para começar uma igreja, não por acaso, porque Éfeso era um grande polo, já que era uma metrópole, era um grande polo. Então, as cidades do entorno vinham para Éfeso e era comum
naquela época, uma vez que a cidadania romana permitia que os cidadãos viajassem de cidade a cidade, que a cidade comportasse uma grande quantidade de culturas e pessoas de várias localidades. Então, Paulo plantou uma igreja ali de propósito, estrategicamente, para começar ali um grande polo divulgador do Evangelho. Éfeso foi fundada e pastoreada por Paulo, que passou cerca de 3 anos na cidade. Éfeso foi pastoreada por Timóteo. Éfeso foi pastoreada por João do Apocalipse. De forma que essa igreja não era uma igreja pobre de pastor, não. Era uma igreja rica, no sentido de conhecimento, no sentido de capacidade. Quando nós olhamos para o texto do Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler, eu não li ainda, vai mostrar claramente que cerca de 90% da carta, elogios, adjetivos, qualidades da igreja. Então, se você pega no montante da igreja, a igreja não teve praticamente nenhum tipo de falhas ou tipo de correções. A igreja só teve uma falha. Vamos ler para os irmãos se contextualizarem melhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas você tem a favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Na totalidade dos versos, você vai perceber que a grande maioria dos versos são de elogios. Cristo está enviando elogios à igreja. Ele conhece a igreja, ele conhece as características da igreja, ele vê a igreja de dentro para fora. Ele elenca aí as características que eu acho que, se qualquer pastor na contemporaneidade fosse chamado, convidado, para ter essas características, essas qualidades, acho que todo pastor se mata para que a igreja tenha essas características. Mas ele, ao cabo da carta, no meio da carta, a carta é dividida em 3 pontos, e no segundo ponto da carta ele diz o seguinte: olhe para cá. Tenho, porém, contra você que você abandonou o seu primeiro amor. De todo o contingente de qualidades que Cristo dá à igreja, ele dá um ponto negativo. E o ponto negativo é suficientemente grave para que a igreja perca a sua condição de noiva de Jesus. A ponto do próprio Jesus dizer assim: se vocês não se arrependerem, eu estou dizendo a vocês onde está o erro de vocês, se vocês não se arrependerem, eu retirarei vocês no meio do rol de igrejas. Retirar o candelabro significa que era retirar a igreja do rol das igrejas eleitas, das igrejas salvas. Então nós precisamos olhar de uma maneira bem cuidadosa para esse texto, porque, olhe para cá, quando lemos a carta, nós vamos perceber que a igreja ela estava desapercebida. A igreja ela continuava o seu fluxo natural, a igreja continuava o seu fluxo comum de atividades, de labores, de situações. A igreja continuava a viver em toda a sua pujança. Por isso que o texto diz que não é João que vê a igreja, não é alguém que contou para João, não é alguém que falou, não é o irmão fulano ou beltrano, não, Jesus deixa bem claro: eu conheço, eu sei, eu vi, por isso eu estou falando, por isso eu estou corrigindo. Então nós temos que nos deter sobre esse texto para entender, porque, olhe para cá, da mesma maneira, nós podemos estar caminhando tranquilamente,
serelepemente sobre a terra, achando que está tudo bem, achando que está tudo tranquilo. E não nos apercebemos que algumas características precisam ser corrigidas, porque, olhe para cá, em todas as cartas do Apocalipse, a tônica das correções vai ser a mesma. Não são ações externas, são ações de conotação interna. É uma sondagem de Cristo na vida da igreja. Não são ações que se vê com o olho nu, são ações que somente Cristo, através da essência do Espírito, contempla. E isso é mais assustador, porque você pode olhar para uma igreja, ela tem uma placa denominacional bonita, ela tem um fluxo de pessoas bonito, mas o miolo, o cerne daquela igreja, ela não está agradando a Deus. Quem está me entendendo diz amém. Então a carta apresenta somente um ponto de correção. E no decurso do estudo dessa carta, nós vamos chegar ao que seja tão grave. Ah, pastor, abandonou o primeiro amor. Ei, calma, cara pálida, não é tão rápido assim. Abandonou o primeiro amor, só é voltar ao que fazia antes. Culto na segunda, culto na terça, culto na quarta, culto na quinta. Evangelismo no domingo, evangelismo à noite. Pronto, voltei ao primeiro amor. Ei, irmãozão, se fosse só isso. Era fácil demais, não é? Então a primeira coisa que nós vamos nos deter, a carta tem 3 pontos. Primeiro ponto da carta é o elogio. Segundo ponto da carta é a acusação. Terceiro ponto da carta é a correção e a recompensa. Não se preocupe, nós não vamos estudar a carta toda hoje. Não vai ficar cansativo para os irmãos. Quem está me entendendo aí diz amém. A gente estuda Apocalipse, a gente acha que vai ter pelo menos 2 glória a Deus na igreja. Os irmãos ficam meio assim, olhando para essa cara meio assombrado, não sei se é medo, não sei se é sono, não sei se está entendendo. Está todo mundo bem aí, amém? Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele está bem aí. Diga a ele aí, aperte o cinto. Aperte o cinto, irmãozão. Vamos descer uma montanha russa de Jeová agora. Tei. O elogio. Capítulo 2, versículo 2 diz assim: eu conheço as obras que você realiza. Preste bastante atenção. O seu esforço. Sei como você suporta os homens maus. Sei que você põe à prova os que se declaram apóstolos e não são, ou seja, os falsos profetas. Você tem perseverança, você suportou as provas do meu nome, por causa do meu nome, sem esmorecer. Versículo 6. Você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A característica marcante da igreja de Éfeso, se qualquer pregador se ater a essa carta e for pregar para você, a característica marcante da igreja de Éfeso é a sua ortodoxia. É como a igreja se comportava diante de falsos profetas, como a igreja se comportava diante de falsos ensinos, e de como a igreja resistia às pessoas que queriam trazer pensamentos errados para dentro da igreja. Ora, uma igreja que resiste a falsos ensinos, que resiste a heresias, ela tem uma enorme capacidade de compreender os ensinos de Cristo. E aqui eu queria que você prestasse bastante atenção em algumas coisas. Aqui, nesse ponto, nesse momento, não havia registros escritos que nós temos hoje das Escrituras Sagradas. As Escrituras, o texto bíblico escrito que os discípulos tinham, eram a Torá. Eram pergaminhos, eram livros, não no sentido que nós temos hoje, mas pergaminhos escritos em peles de animais que eram enrolados e guardados para serem lidos nas sinagogas. Então, uma pessoa comum, ela nem sempre teria acesso à leitura como nós temos na Bíblia. Ei, olhe para cá, se hoje tem 4, 5, 6, 10 Bíblias em casa, Bíblia da criança, Bíblia do homem que ora, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mãe, não inventaram a Bíblia do homem que não ora ainda, né? Mas tem a Bíblia do homem que ora, tem a Bíblia da mulher que ora, tem uma série de Bíblias. Mas naquela época, só tinha acesso ao pergaminho. E só tinha acesso ao pergaminho as sinagogas, os centros religiosos. Os discípulos falam das profecias, o que os discípulos citavam eram dos ensinos que eles recebiam de maneira oral. Quando nós vamos para Atos capítulo 2, verso 42 em diante, olhe para cá, a Bíblia diz que os discípulos estão ali
discipulando aquelas pessoas, e as pessoas perseveravam na doutrina de quem? Na doutrina de Jesus, na doutrina de Cristo. Ali não há ensino, ali não há nada escrito, ali não há livro, ali não há nada, ali era uma tradição oral, era discípulo ensinando a discípulo os ensinos de Jesus Cristo. Eles passavam de maneira oral os ensinos de Jesus. O primeiro livro foi escrito, não sei se descobriram antes, mas na minha época que eu fiz seminário, o primeiro livro foi descoberto, o primeiro livro escrito foi descoberto, data de 70 depois de Cristo, ou seja, o livro do Evangelho de Marcos é datado 70 anos depois de Cristo. Então os discípulos não se preocuparam em escrever algo no momento. Todo o ensino era via tradição oral, era via discipulado. Eles se reuniam em comunidade e compartilhavam os ensinos de Cristo. Eles passavam esse ensino de pessoa a pessoa. E aqui eu queria que você prestasse atenção em uma dicotomia, uma separação muito clara nesse tipo de ensino. Em Mateus, no capítulo 7, do verso 28 e 29, Mateus, ele testemunha que a mensagem de Jesus era uma mensagem diferente. Jesus pregava, Mateus diz, como quem tem autoridade, não como os escribas. Mateus, ele faz uma separação. Olha para cá, o que Jesus falava era o que os escribas falavam. Só que Jesus falava como quem tem autoridade, ou seja, Jesus falava cheio da graça, Jesus falava com a autoridade de quem estava vivendo aquilo, Jesus falava com um entendimento profundo, porque tinha relacionamento com o Pai. Então essa palavra era diferente. Por isso que Jesus se colocava para os desertos e multidões seguiam a Jesus, porque suas palavras eram doces. Ora, eu, na minha ignorância, na minha juventude, quando eu estava angustiado, aflito, desesperado, eu pegava aquele Novo Testamento pequenininho dos Gideões, aquele Novo Testamento azulzinho, abria a Bíblia, abria, ia lá para Mateus capítulo 6 e escutava as bem-aventuranças e ficava feliz. Aí eu ia lá para o Salmo 23, aí eu ficava feliz. Aí ia lá para o Salmo 91, aí lia e ficava feliz. Porque as palavras de Jesus, mesmo escritas, elas são doces, elas são afáveis, elas produzem esperança no nosso coração. Aleluia, pode dizer glória a Deus. Então os discípulos replicavam essa autoridade de Jesus. Os discípulos não replicavam a ideia dos escribas. Os escribas continuavam ensinando, os escribas continuavam falando. Então o ensino vivo, olhe para cá, produziu uma igreja viva. O ensino vivo produziu uma igreja viva, porque esse ensino vivo, além de ter autoridade, ele vinha impulsionado pelo Espírito Santo, ele vinha impulsionado pela graça de Deus, ele vinha impulsionado pela autoridade de Deus. Então quando você vai lá para Atos capítulo 2, verso 42, olhe para cá, nós vamos citar esse texto algumas vezes, você vai ver lá as pessoas vendendo suas propriedades para alimentar as pessoas que não tinham condições dentro da comunidade. E eles faziam isso, não é porque eles viam Jesus descendo, eles não viam nenhuma bola de fogo, Deus não apareceu para eles e falou, não, eles faziam isso baseado nos ensinos dos apóstolos, eles faziam isso baseado no que os apóstolos ensinavam. A autoridade apostólica não vem pela caneta ou pelo grito, a autoridade apostólica vem pelo ensino genuíno e vivo das Escrituras. Essa era a diferença de uma igreja viva e uma igreja morta. Essa era a diferença daqueles que seguiam os escribas, os fariseus, e daqueles que seguiam a Jesus. E essa comunidade, ela se forma ao redor desse ensino. Paulo leva essa característica dessa igreja viva, do discipulado oral, da importância do crescimento espiritual para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso cresce na cultura bíblica do apóstolo Paulo, do ensino bíblico de autoridade. E uma igreja bem discipulada, ela é uma igreja forte. Ela é uma igreja forte. E eles entendiam esse processo. Quando você vai para Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo escrevendo a sua igreja de Éfeso, essa igreja de Éfeso, Paulo está falando exatamente isso. Paulo diz, olha, Deus levantou um para pastores, outro para presbíteros, outro para mestres, para o aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja cresça e sirva também,
Paulo está mostrando que na igreja de Éfeso não existia clero, não existia uma separação entre pessoas mais importantes e menos importantes. Havia uma comunidade de crentes convivendo naquele lugar sobre a palavra de Deus que produzia vida, e essa vida fez a igreja crescer. Então a igreja cresce no ensino bíblico, o ensino genuíno da Escritura. Eu falei para você, Paulo, Timóteo e depois João. Essa igreja foi fundamentada por esses pastores. Ainda não nada escrito. Então esse discipulado da comunidade acontecia e fortalecia a igreja, fazendo com que a igreja se consolidasse a cada dia e fazendo com que cada um que recebesse essa palavra, ele se fizesse parte do corpo e participasse da comunidade. Atos capítulo 19, versículo 20, Lucas diz: e a palavra de Deus crescia e prosperava sobre a terra. Então, o senhor está querendo dizer o quê, pastor? Estou querendo dizer a você que o primeiro elogio, uma característica forçante, assim, pujante da igreja de Éfeso era a sua ortodoxia. Não era qualquer pessoa que chegava ensinando besteira lá e reinava, não. Eles resistiam aos falsos profetas, eles resistiam até a algumas pessoas que chegavam na igreja e dizendo apóstolos. Porque da mesma maneira que hoje a gente está aqui, aí chega uma pessoa com a carteirinha de cantor, de presidente global da igreja tal, não sei. Eu estava um dia ali na porta da quarta-feira, chegou o pastor, num domingo, o pastor, não sei de onde, presidente global das igrejas unidas em Cristo Jesus do universo. E mostrou a carteirinha para mim assim, caramba. Aí o seu pastor sênior da igreja global, sou. Olha o que você está fazendo aqui no domingo à noite. Cadê a sua igreja? Não, Deus mandou eu visitar novos quartéis. Tá bom, pastor, guarde sua carteira, sente aí, vamos cultuar junto. Porque é daí para trás. É daí para trás. Da mesma maneira os apóstolos chegava um sujeito e dizia assim, Rafael, presbítero Rafael, eu sou apóstolo, eu vim de Jerusalém. E hoje a comunicação é instantânea, mas naquela época não. E a igreja de Éfeso recebia e provava se esse sujeito era apóstolo. O texto deixa bem claro, o texto diz que eles refreavam, o texto diz que eles seguravam, o texto diz que eles se mantinham. Ei, olhe para cá, por que o ensino bíblico é importante? Porque o ensino gera convicções que fundamentam a nossa fé. O fundamento, ele gera convicções no nosso coração. O que são convicções? São pilares que montam o nosso caráter cristão. Esses fundamentos, eles nos condicionam e nos colocam limites. É o fundamento que diz, eu não vou até aquele lugar. A sociedade diz, você pode fazer. As minhas convicções dizem, eu não passo desse lugar. A sociedade diz, você pode roubar, você pode pular, você pode fazer o que quiser. Você é filho de Deus, você pode farrear. Mas aí a Bíblia, a minha convicção diz, eu não posso sair daqui. A Bíblia diz que eu estou casado e permanecerei casado até eu morrer. Então eu estou aqui, estou preso nisso aqui. Ah, não, mas aí você pode fazer isso. A sociedade deixa besta. Se você não fizer, outro vai fazer. As minhas convicções, olhem para cá, as minhas convicções, elas me tornam um escravo de Cristo. Lutero dizia, eu estou preso, a minha consciência é escrava de Jesus Cristo. As nossas convicções nos transformam escravos da graça. Isso significa que na boa parte das vezes nós fazemos não o que queremos, mas fazemos o que Deus determina que façamos. E esse é um ponto muito importante, porque, olhe para cá, o ensino, ele fundamenta a nossa conduta, e o ensino tem que ser genuíno, e o ensino tem que ter uma comunicação efetiva. O que é uma comunicação efetiva? Eu falo, você me entende. O pastor preside e você compreende. Paulo escrevendo nos Romanos, ele diz, a fé vem pelo ouvir. No sentido original é compreender. Eu preciso compreender os oráculos de Deus. Eu preciso entender os estatutos de Deus. Porque esses estatutos que são pregados no domingo, nas quartas, esses estatutos que formam o seu discipulado, olhe para cá, formam as suas convicções que formarão o seu caráter cristão. É o seu caráter, meu irmão, minha irmã.
É o seu caráter cristão. Eu sou, e a pessoa vai olhar de fora para dentro e não vai ver somente a persona, você. Ele verá o seu caráter cristão que chega antes de você. Quem? Fulano? Fulano não é capaz de fazer isso. Fulano é crente. Quem está me entendendo até agora diz amém. Essas convicções, esses fundamentos formam o nosso caráter. E aí nós vamos ver essa ortodoxia, esse ensino tomando vida através da nossa existência. Porque o ensino não é um fim em si mesmo. O ensino é um meio no qual nós crescemos para Cristo. O que significa isso, pastor? Significa que eu vou trazer o ensino e vou transformá-lo em ações práticas. É o que nós chamamos de ortopraxia, é o que nós chamamos de conduta prática cristã. Prática cristã. Quem está me entendendo até agora diz amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: vocês são cartas lidas. Quando as pessoas olham para nós, elas fazem uma leitura. Vocês são cartas lidas, cartas de Cristo. O ensino, ele não é um fim, ou seja, eu vou aprender a Bíblia, eu quero aprender a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou comprar livros sobre a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. O ensino, ele não pode ser um fim em si mesmo. Eu não posso só estudar para entender, eu não posso só estudar para saber, eu tenho que estudar para que esse ensino se transforme em convicções e isso se transforme em atitudes. E aí é um ponto muito importante. Porque há um grande dilema acontecendo na igreja contemporânea. Olhe para cá. Há uma ruptura exatamente nesse ponto, entre no que se crê, no que se faz. Essa ruptura que inicia o processo da igreja de Éfeso é entre o que se crê e entre o que se faz. Entre o que você aprende, o que deve ser feito e aquilo que você precisa fazer. Olhe para cá. Sempre quando eu dava discipulado aos meninos no começo da fé deles, o discipulado para o batismo, eu dava um exemplo sobre convicção e ação. Olha para cá, é o exemplo que eu já dei aqui na igreja algumas vezes. É o exemplo que, mas tem gente nova, eu vou dar de novo. É o exemplo que, faça de conta que você lavou roupa a manhã inteira. Não nessa moleza dessas máquinas de hoje, que o negócio já sai limpinho. Imagine que você pega aquele tanquinho que você tira da água ainda vai bater nele na roupa para a roupa ficar boa. Aí você estende toda a roupa no varal. Diga glória a Deus. Lá por volta de 1h você terminou. Ufa. Aí você vai almoçar. Vou deitar um pouquinho, vou descansar um pouquinho. Lá para as 2h, você diz lá para as 5h eu apanho a roupa. Lá para as 2h, você está deitado. Aí vem aquele vento gelado no seu rosto. Você levanta, vai para a porta da cozinha, você olha o céu nublado. Aquele, no interior a gente chama de vento de chuva, cheiro de chuva. Aquele cheiro de terra molhada. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Vai deitar de novo? Vai tirar a roupa? Do varal. Aí você vai fazer isso por quê? Não está chovendo. Mas você tem convicção que vai vir chuva, porque a característica mostra que vai fazer chuva. Olha para cá, algo que você acredita mudou o seu comportamento. Você não vai deitar mais, mesmo que deitar seja bom. Você não vai mais deitar, você vai tirar a roupa. Ei, olha do varal, olhe para cá. Olhe para cá. Olhe para cá. Deixa eu dizer uma coisa para você. As convicções geram transformações e mudanças de comportamento. Quem me entendeu aí diz amém. O ensino começou a gerar características peculiares nos crentes. O ensino começou a gerar características distintas. Por quê? Porque sai-se da teoria e começa-se a prática. Por isso que o primeiro elogio, ele fala sobre o labor pelo Evangelho. Labor pelo Evangelho é trabalho pelo Evangelho, é esforço pelo Evangelho. E aqui eu queria destacar duas características da igreja de Éfeso e que devemos ter: o trabalho pelo Evangelho no sentido da proclamação. A igreja de Éfeso é uma igreja comprometida. Quando você vai a Atos capítulo 20, Paulo está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso.
Paulo está viajando, chama os presbíteros da igreja de Éfeso em Mileto para se despedir dos presbíteros. E os presbíteros saem da cidade de Éfeso até Mileto para se despedir de Paulo. A característica da igreja de Éfeso era a característica de uma igreja que proclamava, que era preocupada com a proclamação do evangelho. Atos capítulo 4, versículo de número 18. Você vai lá comigo? Quem está comigo aí diz amém. Atos 4, 18. Chamando os discípulos, os sacerdotes, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Senhores, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos ante os senhores do que a Deus. O que é que eles estão dizendo aqui? Eles acabaram de realizar o milagre da cura do coxo, na porta do templo Formosa. E aí os mestres, os chefes, os sacerdotes, os chefes religiosos chamam eles e dizem assim: nós vamos dar uma surra em vocês, nós vamos matar vocês, se vocês continuarem falando a respeito desse Cristo aí no meio do pessoal. Se vocês continuarem fazendo essa algazarra de curar pessoas e pregar o tal de Jesus, nós vamos matar vocês. O que é que um crente contemporâneo faria numa situação como essa? Joia, chefe, nós não vamos falar mais nada não. Aí se fosse um crente mais avivado, atrevido, quando saísse, aí começava a pregar lá fora. É assim ou não é? Algum usava até a palavra de Deus assim: Deus não me quer nesse lugar, vou pregar no outro lugar. Covarde. O texto diz que eles disseram o seguinte: ei, olha para cá. Eles olharam, na sua versão talvez esteja diferente da minha, é a versão mais clássica que diz assim: senhores, importa agradar a Deus ou aos homens? Ou seja, eles disseram: vocês podem me matar, mas quando eu sair daqui, eu vou pregar de novo. Você pode tirar o meu emprego, mas quando eu sair daqui, eu vou pregar de novo. Você pode fazer o que quiser comigo. Ei, vai pregar aqui. Eu não quero negócio de culto aqui não. Ei, você pode fazer o que quiser comigo, mas eu vou fazer aqui nesse lugar, porque Cristo determinou que eu seria assim. Labor é trabalho, labor é dedicação, labor é esforço, labor é você ser empurrado a fazer, mesmo que você não se sinta tão confortável em fazer. Labor é cuidado mútuo. João capítulo 6, olhe para cá, João capítulo 6, lá na multiplicação dos pães, Jesus está numa grande multidão, está ali uma grande multidão seguindo a Cristo. O que é que os discípulos chegam para Jesus? Diz: mestre, a noite se aproxima, tem muita gente, e nós não temos comida para dar para esse povo todo. Manda essa turma embora. O que é que vocês têm aí? A gente só tem uns pães e alguns peixinhos aí, mestre. Para nós dá, mas para essa turma não. Qual é a resposta de Jesus? Vocês vão dar de comer a essa multidão. Amém? Amém nada, eles não queriam. Eles queriam estar para eles. Jesus multiplica os pães, todos comem, mas eu quero destacar uma coisa aqui, olhe para cá. Os discípulos disseram: o meu primeiro. Atos capítulo 2, verso 43, o texto diz que uma multidão de peregrinos se converteu. Gente de outras nacionalidades se convertem no dia de Pentecoste. Imagine, olhe para cá, imagine que a gente faz um grande congresso aqui em Água Fria. Vem gente de João Pessoa, vem gente de Palmares, vem gente de Maceió. Imagine junto comigo, vá dando glória a Deus aí. Aí se converte aí 500 pessoas, dê mais glória a Deus aí. Aí a turma diz assim: eu não quero mais voltar para a minha cidade não, eu quero ficar aqui. Aí o glória a Deus acabou. Faz o seguinte, meu irmão, volte para a sua cidade e encontre uma igreja evangélica mais próxima à sua casa. Sabe o que é isso? Não tem comprometimento. Foi exatamente o que eles fizeram. Vamos ficar todo mundo aqui. Como é que nós vamos comer?
Um vende o carro, traz o carro, divide e faz feira. Um vende casa, divide e faz feira, faz um barraco, faz uma coisa para o povo morar. Outro vende isso, faz isso. Foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Olhe para cá, o labor pelo evangelho transforma pessoas egoístas em pessoas altruístas. Tira você do conforto da casa por alguém que você não conhece. Tira você do conforto da sua situação para ajudar alguém que você não merece. Tira você da sua casa, do conforto de estar deitado para botar o pé na lama, na invasão de alguém ou na chuva que invadiu a casa de alguém. Ei, olhe para cá, nós não fazemos para aparecer, nós não fazemos porque gostamos, nós fazemos porque o evangelho nos empurra para fazer. O evangelho nos empurra para fazer. O evangelho nos empurra para as questões sociais. O evangelho nos empurra para alimentar quem tem fome. O evangelho nos empurra a dar roupa para quem não tem roupa. O evangelho nos empurra a falar de Jesus para quem não tem Jesus. Não é porque a gente quer se meter na vida de ninguém. Não é porque a gente quer a graça de ninguém. Ei, olhe para cá. É porque o evangelho nos empurra a fazer. Nós somos escravos de Cristo. E essas algemas nos impulsionam ao labor do evangelho. E essa ruptura entre discurso e ação é o que pega muito de nós. Quando nós falamos de labor do evangelho, muitos de nós que está aqui hoje e que está nos assistindo na internet, só frequenta a igreja no domingo. Muitos de nós que está aqui, que está em casa, muitos que estão em casa hoje, estão em casa por causa do conforto por estar em casa. Não querem se dar o trabalho de pegar carro, de pegar ônibus para congregar, como deve congregar biblicamente. Quantos de nós abrimos mão do nosso conforto em prol de uma ação social na igreja? Quantos de nós abrimos mão do conforto, nosso conforto ou momento de lazer, para investir na vida de alguém que esteja morrendo? Porque Deus está colocando pessoas na sua vida que estão morrendo à míngua por uma palavra de Deus, e você tem a palavra de Deus. Mas ficamos nessa ciranda da pessoalidade, da individualidade, do egoísmo. Eu mereço, eu posso, eu quero. Quantas das nossas convicções têm mudado o nosso comportamento? Não falo de ser honesto. Honesto não é uma qualidade, honesto é um dever. Não espere elogio por ser honesto, você deve ser honesto. Eu falo do labor pelo evangelho, de se esforçar pelo evangelho, de investir no evangelho, de abrir mão de certas situações para estar com Cristo, para estar com os irmãos, para investir na vida de outras pessoas. Nós precisamos de pessoas para servir na igreja. Nós precisamos de pessoas para cuidar das nossas crianças. 70% dos nossos projetos estão parados porque faltam pessoas. Porque faltam pessoas que se comprometam, porque faltam pessoas que cheguem, porque faltam pessoas que digam estou aqui. E como é que nós vamos dizer que o nosso discurso está associado às nossas ações? E como é que nós vamos dizer que Deus é a razão principal da nossa vida se eu só frequento a igreja no domingo? Se eu só vou para a igreja no domingo? Se eu falo de perdão e meu coração é rancoroso? Se eu falo de misericórdia, eu não consigo estender a mão para um miserável que está na minha frente ou para alguém da minha casa. Para muitos de nós, o discurso está desassociado das nossas práticas. Por isso que muitos de nós vêm para a igreja. Por isso que de nós tem uma Bíblia muito bonita. Alguns de nós têm uma Bíblia que só com carro de mão se carrega de tão grande que ela é. Mas isso não qualifica você como um servo, isso não qualifica você como um filho, é o labor pelo evangelho que qualifica. Você pode dar rajada de 10 línguas estranhas diferentes, se você não tiver amor. 1 Coríntios capítulo 13 diz, se você não fizer com amor, nada disso adiantaria. E o segundo elogio é perseverar na tribulação. Isso aqui, cada uma dessas coisas me dava uma pontada do coração quando observava o contexto, não só local, mas um contexto macro. Perseverar na tribulação, nós trazemos esse texto, olhe para cá, nós trazemos esse contexto do macro para o micro, ou seja, nós individualizamos esse texto. Eu persevero na tribulação, só que ele está falando a uma comunidade, é perseverar na tribulação em comunidade. Romanos capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Paulo diz, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Ele está falando de comunidade, irmãos.
Ele está falando de que nós temos que perseverar juntos na tribulação, porque, olhe para cá, o amor dos cristãos sempre foi o elo que fez com que os cristãos permanecessem firmes em todas as tribulações e perseguições que eles tiveram. Nós resistimos a imperadores, nós resistimos a reinos, nós resistimos a holocaustos, olhe para cá, mas permanecemos firmes, porque Deus permaneceu sobre o seu povo e o nosso amor nos fez estar juntos. Diga amém, meu irmão. Apoiavam-se, tinham empatia. Perseverar na tribulação é nos apoiar uns aos outros. Ei, olhe para cá, lá fora tem pedrada, sim ou não? Lá fora você é isso, você é aquilo. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Eu não vou fazer a leitura de todos os textos, o tempo já foi. Mas Colossenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: apoiem-se uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, deem apoio uns aos outros, perdoem-se mutuamente, amem-se. Se tiver alguma queixa, olhe para cá, perdoem. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Eu gosto disso. Eu só gosto disso quando eu estou com o microfone. Quando eu estou aqui eu fico todo envergonhado. Essa pessoa tem defeito, irmão. Pregando hoje de manhã, disse: essa pessoa que está do seu lado aí tem defeito. Aí teve um marido ao lado da esposa e disse: é verdade. Essa pessoa aí tem defeito, irmão. Vou dizer um negócio para você, viu, irmão? Eu tolero o pastor Edivan. Amém, eu tolero você também. Você não é essa uva toda, não. Você acha que é? Hein? Você não é essa uva toda não, irmão. Você é difícil. Eu sou difícil. Irmão, eu vou falar. Não é, Eliana? É Eliana aí, ó, tá vendo? Eu tenho uns toques, eu tenho uns transtornos que me deixam meio assim perturbado às vezes. Eu sou aquele cara que quando era pequenininho não pisava na risca da cerâmica. Ficava pulando a risca. Eu era meio assim, ainda sou meio assim. Toda vez que eu saio, volto para o carro do estacionamento, eu olho o carro todo, tem arranhão, tem isso, tem aquilo. Os caras que vão lavar o carro ficam injuriados comigo. Aí a Eliane diz: meu Deus do céu, vamos embora, vamos embora. Eu sou difícil de lidar. Você pode me pegar um dia que eu posso dizer uma palavra, você pode me interpretar mal, eu sou difícil. Mas da mesma maneira que você me tolera, eu tolero você nos seus dias maus. Sabe o que é isso? Isso é amor. Amor não é amar o que é igual. Amor é conviver com os que são diferentes. Posso ouvir um amém, irmão? Eu sou casado. Tem coisas que eu tenho que renunciar, tem coisas que ela tem que renunciar. Eu tenho filhos. Tem coisas que eu abro mão, tem coisas que eu não abro mão. Eu tenho um filho adolescente. Oh, glória a Deus. Tem coisa que os irmãos já riram, né? Já sabem que é bucha, né? Tem coisa que você tem que negociar, tem coisa que você não tem que negociar. Mas olhe para cá, isso é amor. Suportai-vos uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Se tem alguma queixa entre vocês, perdoem. E ele continua: vocês se opõem às obras erradas. Olhe para cá, irmão. O que é se opor a obras erradas? Aqui vem um ponto muito importante. Se opor a obras erradas não é não fazer o que é errado. Se opor a obras erradas é denunciar o erro. Denunciar o erro. Já pensou nisso? Olha para cá. Já pensou nisso? Você está quietinho em casa. Aí o Evangelho diz o seguinte: você não pode só dizer que está errado, não. Você tem que denunciar o erro. E aqui outro ponto muito importante. Olha para cá. Nós nos tornamos muito passivos. O que é se opor ao erro? Se opor ao erro, olha para cá, é ser uma figura permanente que denuncia o pecado. É fazer como os profetas fizeram.
é fazer como João Batista fez. Nem que para isso a sua cabeça vá parar numa bandeja de prata. É denunciar o que é errado. Nós convivemos aqui numa sociedade, olhe para cá. Nós convivemos aqui numa sociedade onde filhos, onde parentes nem sempre seguem a mesma fé que nós temos. Você que está aqui hoje, talvez seu filho esteja afastado, talvez a sua esposa não esteja na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, olhe para cá, eu quero causar aqui um ensino para a igreja nesse sentido. Se alguém não professa a mesma fé que você, está na sua casa, está na sua família, olhe para cá, não odeie essa pessoa. Se seu filho se afastar, seu filho for fazer o que não lhe agrada, olhe para cá, não odeie. Nós não temos o direito de odiar. Deus não nos deu o direito de odiar. Não odeie. Ame. Seu filho se afastou dos princípios que você acha que é correto, ame, beije, dê carinho, mostre ao seu filho que o seu lar ainda é refúgio para ele. Diga glória a Deus. Mas você sempre será um bastião, uma luz acesa para ele, para que quando ele olhe para você, ele não se sinta confortável com o pecado. Toda vez que ele olhar para você, ele vai lembrar: meu pai me ama, mas ele não aceita o meu comportamento. Minha mãe me ama, mas ele não aceita como eu devo caminhar. Ah, mãe, vai ter uma festa com meus amigos, deixa eu botar a cerveja aí na geladeira. Filho, eu amo você, mas a casa ainda é minha, e aqui não entra nada que de alguma coisa fira a Deus. Ah, mãe, mas isso aqui é muito careta, é melhor aqui do que fora. Filho, a minha casa foi consagrada ao Senhor e eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Eu amo você, eu amo sua vida, mas o pecado aqui com você eu não permito que entre. Ei, olhe para cá, ele vai olhar para você e sempre vai lembrar no desconforto no coração dele que ele precisa mudar o seu comportamento. No dia que você passar a mão na cabeça, no dia que você simplesmente afagar o que ele está fazendo, ele nunca mais abandonará o vício, ele nunca mais abandonará o pecado, porque ele estará numa zona de conforto. Quando o crente denuncia o pecado, ele lança o pecador no desconforto. Por isso que as pessoas olham para você e vão se incomodar com a sua presença, vão se incomodar com você fala. Ah, isso aqui está errado, não pode ser dessa maneira. Não é aquele crente chato que vê demônio em tudo, não é aquele crente chato que vê Satanás em tudo, não. É um posicionamento, eu amo sua vida, eu estou com você até o fim, não importa o que você seja. Filho é assim, irmão, não existe aquele negócio de, eu vou lavar a mão. Nenhum pai lava a mão para os seus filhos, ele vai com o filho até o fim. Mas olhe para cá, eu denuncio o seu pecado, eu denuncio o seu comportamento, eu oro para que Deus, antes de você morrer, converta a sua vida. Esse é nosso comportamento. Você está errado, filho, mas eu amo você. Você está errado, o marido, mas eu amo você. Sua esposa, ame. As pessoas, seus amigos aí fora, olhe para cá, ame. Opção social, opção de gênero, opção do que seja, de religião, ame essas pessoas. Mas que essas pessoas sempre olhem para você e se sintam desconfortáveis, não pelo seu julgamento, você não tem autoridade para julgar ninguém. Não pelo seu julgamento, mas pela presença de Deus na sua vida. Porque quando a glória de Deus for refletida na sua vida, os pecadores em treva verão que precisam de arrependimento. Era isso que a igreja fazia. Era assim que a igreja de Éfeso se comportava, pelo seu comportamento, pela sua conduta. Porque a força do evangelho se manifesta em nós quando ele muda as nossas convicções. Eu recebi, não sei se os meninos que são antenados aí viram essa história, mas tem até uma música com essa história, na chacina de Columbine, lá nos Estados Unidos. Quando os 2 meninos entraram na escola, armados até os dentes, para fazer o massacre. Foi o primeiro grande massacre que se teve no início do século. E a pergunta que eles faziam é: quem é cristão? Quem é cristão na sala de aula? Michael W. Smith fez uma música, Columbine, o nome da música. E uma menina se levantou na primeira fileira e ficou de pé. Foi a primeira a tomar uma bala na cabeça.
Deixa eu dizer uma coisa a você. Talvez Deus não nos leve à prova de um sacrifício tão grande. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Todas as vezes, a partir de hoje, que você se vê numa situação em que você tem que compartilhar a sua fé, ou declarar a sua fé, você vai ouvir a minha voz dizendo esse versículo: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai e dos santos anjos. Porque todas as vezes que eu quis correr, eu escutava o Espírito gritava ao meu ouvido: aquele que se envergonhar de mim, Pai, então eu vou para a guerra, então me ajude, então me segure. Nessa onda aí nós entramos em favelas, nessa onda aí nós falamos com traficantes, nessa onda aí nós entramos em lugares que as pessoas tinham medo de entrar, porque, olhe para cá, o poder de Deus se manifesta em nossas convicções. O sangue dá na canela e você não abre mão das suas convicções. E eu vou encerrar. O último elogio: você está medindo os falsos profetas, e os meninos do louvor, se quiserem vir, já podem vir, resistindo aos dominadores. Existem algumas linhas de pensamento, olhe para cá, para falar do versículo número 6. Vocês odeiam os nicolaítas. Eu estudei muito a respeito dos nicolaítas, eu tentei achar de todas as maneiras a origem deles, mas olhe para cá, um pensamento mais comum é que lá em Atos capítulo 6, versículo número 5, Nicolau de Antioquia foi escolhido para ser um dos diáconos naquele momento. Olhe para cá, Atos capítulo 6, versículo 5, na lista dos diáconos tem um nome que é Nicolau de Antioquia. Os estudiosos, os historiadores da época dizem que Nicolau apostatou da fé e começou a caminhar pelo caminho do gnosticismo. E Nicolau, então, dentro desse conceito cético, de uma religiosidade cética, de uma religiosidade prática, pragmática, ele começou a ensinar que as pessoas comuns não tinham capacidade de entender os estatutos de Deus, que era necessário estabelecer um clero, que era necessário estabelecer líderes que trouxessem os ensinos de Deus para as pessoas comuns. Com esse ensino, Nicolau e seus seguidores começaram a se tornarem dominadores das pessoas. Porque a coisa mais fácil do mundo é dominar uma pessoa pela religião. Você sabia disso? É muito fácil dominar uma pessoa por religião e dizer assim: se você sair da minha igreja, Deus vai abrir uma cova e vai te matar. É muito fácil causar esse tipo de transtorno nas pessoas. É muito fácil infantilizar as pessoas. Começar aqui no culto, olhe para cá, glória a Deus, Deus está aqui, ei, glória a Deus, e você, glória, 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 glória. Você sair daqui rouco, alegre, mas vazio. Meu pai disse uma vez para mim, disse o seguinte: as pessoas brigando na rua, ele disse: olha, toda lata vazia faz muito barulho. Quando a lata está seca, faz muito barulho. Quando a lata está cheia, você nem ouve que ela está ali. Gente vazia faz muito barulho. Igrejas infantis, igrejas que não crescem, porque assim como os nicolaítas, olhe para cá, dominam pelo medo. Alguns não querem que você conheça a Bíblia. Alguns não querem que você cresça, que você pense, que você evolua, que você estabeleça-se como um pensador das Escrituras, que você entenda a Bíblia por si só. Mas Jesus disse: obrigado, Pai, porque revelou isso aos pequeninos. E o Espírito Santo do Senhor torna a Escritura tão simples que até uma criança, quando lê, consegue entender a vontade de Deus para a sua vida. A última resistência da igreja é contra os dominadores, contra líderes que querem dominar, contra líderes que querem oprimir, contra líderes que querem humilhar e quer quebrar um preceito básico de comunidade. Ei, olhe para cá, nós somos um só povo, nós somos um em Cristo Jesus. Os pastores estão aí, nós devemos honrá-los. Os presbíteros estão aí, nós devemos honrá-los. Mas eu, os presbíteros, todos nós fazemos parte de uma comunidade, porque antes de ser o pastor, eu sou seu irmão em Cristo Jesus. Cuide de você,
e você cuida de mim. Fique de pé, por favor. Oh, aleluia. Nos ensina a valorizar o teu ensino, mestre. Nos ensina a valorizar a tua vontade, Senhor. Nos ensina a fazer com que a sua lei seja, Senhor, aquilo que nos traz alívio, aquilo que nos traz alegria. Nos ensina a valorizar os teus estatutos, Senhor. E nos ensina a fazer com que esses estatutos se tornem colunas em nosso coração, que se estabeleçam como fundamentos, que se estabeleçam, meu Senhor, como convicções, que possamos estar firmes diante da tua vontade. Seja louvado o teu santo nome, meu Jesus. Te bendizemos em tudo nesse dia. Te bendizemos para a glória do teu santo nome. Te louvamos pela sua infinita bondade e te agradecemos o nome de Jesus.